Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Fiscais do Ministério do Trabalho fazem uma vistoria na metalúrgica do interior de São Paulo, onde 3 pessoas morreram numa explosão. O ator Kaique Brito é internado em estado grave depois de ser atropelado no Rio. E ainda começou hoje em São Paulo a primeira edição do The Town. Serão 5 dias com mais de 235 horas de música. No Rio de Janeiro, milhares de pessoas aproveitam o fim de semana para visitar a Bienal do Livro, que está comemorando 40 anos. Sábado, dia 2 de setembro, é agora no Brasil TV. E a gente abre essa edição do Brasil TV com informações sobre a explosão que deixou 3 mortos em Cabreúva, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu numa fábrica de manuseamento de alumínio que, segundo a prefeitura, não tinha alvará de funcionamento. A câmera de segurança registrou o exato momento da explosão. Eram 10h42 da manhã quando, segundo os bombeiros, um forno explodiu. Muitos moradores gravaram as imagens logo após o acidente. A explosão que teve lá no Pinhal, lá a fumaçona subindo. Chacoalhou tudo aqui. Então, chacoalhou aqui também. O barulho foi ouvido de várias partes de Cabreúva. De longe, era possível ver uma enorme cortina de fumaça. Os vizinhos ficaram assustados. Eu até pensei que fosse gás de rua, porque passa um gás de rua. Depois é que eu vi a fumaça aqui. Eu nunca esperava que fosse essa empresa que tivesse explodido. De repente, até em casa estremeceu. O susto foi muito grande, porque foi, é um estouro como se fosse tivesse caído uma bomba. A empresa de fundição de alumínio fica no bairro Pinhal. O local ficou destruído. Do alto foi possível ver o tamanho do estrago. Não sobrou praticamente nada além da estrutura. Com a explosão, o telhado da empresa voou e os destroços ficaram espalhados pelo pátio e também pela rua. Peças atingiram as casas e empresas vizinhas, que também tiveram princípio de incêndio. A movimentação de viaturas do Corpo de Bombeiros, de Polícia Militar, Guarda Civil e da Defesa Civil foi intensa durante todo o dia. Todos trabalhando no resgate das vítimas e para apagar possíveis focos de incêndio. Este funcionário estava trabalhando bem perto do local da explosão do forno. Nessa hora eu estava embaixo, só que o problema foi por causa do sal, que foi um sal de teste. Nós costumamos usar o sal grosso, que chama sal de pedra, e veio o sal fino. Aí foi por causa desse sal fino que explodiu. Ambulâncias do SAMU e bombeiros entravam e saíam da empresa a todo momento, levando as vítimas para os hospitais. Algumas pessoas em estado mais leve foram resgatadas com carros particulares. Ainda não se sabe exatamente quantas pessoas trabalhavam aqui no momento da explosão. Os registros de entrada e saída dos funcionários da empresa ficaram destruídos. Os bombeiros trabalharam durante todo o dia em busca de vítimas. No momento, a gente está tentando localizar nominalmente todas as vítimas e todas as pessoas que deixaram o local, que não foram consideradas vítimas, para a gente tentar eliminar a possibilidade de ter alguém no local ainda. Isso a gente está fazendo uma varredura minuciosa, acionamos inclusive o canil do Corpo de Bombeiros para fazer a investigação mais detalhada. Segundo os bombeiros, a empresa não tinha o auto de vistoria. Perícias estão sendo feitas na empresa para apontar as causas da explosão. A perícia, nesse momento, está fazendo um levantamento de local, está verificando as causas da explosão, mas vai vir uma segunda equipe de perícia que é especializada, porque aí tem escombro, aí tem gás, então vai vir uma segunda equipe de perícia especializada. O Pedro estava trabalhando na portaria no momento do acidente. Ele inalou muita fumaça e teve que passar por atendimento na Santa Casa. Ele relembra os momentos de apreensão. Eu vi os vidros, passou tudo perto de mim e não fez nada em mim. Na hora eu fechei o olho e falei, é hoje que nós vai. E estava entrando um caminhão de gás, sorte que não entrou, senão ia ser pior. É desesperador. E fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego foram à metalúrgica para apurar as condições de trabalho na fábrica. Os auditores do Ministério do Trabalho e Emprego chegaram aqui à empresa Textarugo, em Cabreúva, por volta das 10h30 da manhã. Eles vieram fazer uma vistoria no local. Eles olharam os maquinários, o que estava ultrapassado, o que não estava, se tinha algum equipamento faltando para a segurança dos trabalhadores. A metalúrgica Textarugos vinha sendo fiscalizada e já tinha sido notificada pelo Ministério do Trabalho. O MTE recebeu
denúncias de irregularidades no local, na parte elétrica, máquinas e equipamentos, condições de combate a incêndio, nas caldeiras e principalmente de excesso de jornada de trabalho. Os fiscais confirmaram que o forno que explodiu estava ultrapassado e não tinha registro de manutenção. O advogado da Textarugos disse que vai apresentar as documentações em um momento oportuno e que a empresa está providenciando psicoterapeutas para atender as famílias das vítimas. Ontem, a Prefeitura de Cabreúva chegou a informar que 5 pessoas morreram na explosão, mas hoje corrigiu essa informação. São 3 mortos. Um deles morreu pela manhã. Um homem de 26 anos que tinha sido transferido em estado grave para um hospital de São Paulo, mas não resistiu. 11 pessoas continuam internadas, a maioria delas em estado grave, com 90% do corpo queimados. E o ator Kaique Brito está internado desde a madrugada, quando foi atropelado na zona oeste do Rio. O estado de saúde dele é grave e o repórter Leandro Oliveira tem as informações. Olá, Silvana. A polícia confirmou que o ator Kaique Brito foi atropelado por um motorista de aplicativo no começo da madrugada desse sábado. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e trazido aqui para o Hospital Miguel Couto, onde está internado em estado grave. O acidente foi quando ele atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Kaique Brito sofreu várias fraturas pelo corpo e traumatismo craniano. A Polícia Civil disse que o motorista chegou a tentar tirar o carro da pista, mas não conseguiu evitar o acidente. Esse motorista fez o teste de alcoolemia, que deu negativo. Ele vai responder por lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar danos à vítima. Os investigadores também pediram as câmeras de segurança e as imagens podem ajudar a esclarecer o que aconteceu nesse acidente. Kaique Brito tem 34 anos, é irmão da também atriz Stephanie Brito, que chegou aqui no hospital no começo da tarde. Kaique começou a carreira de ator quando era criança e atuou em várias novelas da Globo. Um dos papéis de destaque foi em Chocolate com Pimenta, em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadette, um garoto que havia sido criado como se fosse uma menina. A gente segue acompanhando e torcendo pela recuperação do ator. Leandro Oliveira para o Brasil TV. Aí a cobertura completa sobre o acidente com Kaique Brito você acompanha daqui a pouco no Jornal Nacional. E a guerra entre grupos rivais provoca tiroteio na zona oeste do Rio de Janeiro. Moradores acordaram com barulho de tiros. A disputa por território na região já dura 2 meses. E também de madrugada, mas em outro ponto da zona oeste, 2 mulheres foram baleadas na comunidade do Terreirão. Os moradores da região acordaram mais uma vez assim. O confronto nessa madrugada foi no Morro do Jordão, no Tanque. Moradores relataram uma forte troca de tiros que chegou a ser ouvida em outros bairros. A Zona Oeste vive há meses confrontos entre criminosos pelo domínio do território. Ontem, 2 mulheres foram baleadas na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. Elas foram identificadas como Maria Cláudia Nepomuceno, de 50 anos, e Júlia Silva, de 21. As 2 foram trazidas aqui para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a PM, elas foram atingidas quando um homem passou pelo local atirando. Na quinta-feira, outras 2 mulheres morreram baleadas. As amigas e o filho de uma delas ficaram no meio do fogo cruzado na guerra entre milicianos em Santa Cruz. Tuane Roca Batalha e Stephanie Barros morreram após a troca de tiros que ocorreu na Praça do Alvorada. Stephanie levava o filho para uma escolinha de futebol quando começaram os disparos. O pequeno Bernardo Lourenço Silva, de 7 anos, também foi atingido. Ele permanece internado no Hospital Municipal Pedro II. O quadro de saúde é estável. Familiares contam que os 3 estavam no carro quando começou o confronto e um miliciano se escondeu atrás do veículo, que foi atingido por pelo menos 20 tiros. As 2 mulheres baleadas que foram atingidas já foram liberadas. A polícia suspeita que elas não eram os alvos e que foram baleadas por engano.
E a Justiça Federal proibiu que os donos da 123 Milhas saiam do país. A decisão foi da Terceira Vara Federal Criminal de Belo Horizonte. A medida vale até que os sócios prestem depoimento à CPI das pirâmides financeiras na Câmara dos Deputados, o que está previsto para a próxima quarta-feira. Se não forem por vontade própria, a Polícia Federal está autorizada a fazer a condução coercitiva deles. Os donos da 123 Milhas já faltaram 2 vezes às sessões da comissão que apura indícios de fraudes de empresas que prometem gerar patrimônio por meio de criptomoedas. Nesta semana, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da empresa, que tem 60 dias para apresentar um plano com medidas de reparação a consumidores de todo o país. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Obrigada pela companhia. Ótima noite, bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.